11h03 da manhã, a gente aproveita, esse dia em que se discute ou se comemora a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Há também uma série de agendas de campanha voltadas para os eleitores evangélicos, para os eleitores católicos. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com a professora de Ciências Políticas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Luciana Veiga. Professora, que bom falar contigo novamente. Obrigado por nos atender neste feriado. As agendas dos candidatos falam por si só. E por que este ano a religião está tão em alta no discurso e também nas ações políticas? Bom dia, Evandro. Bom dia, Muriel. Prazer estar aqui com vocês. Eu vi que gracinha vocês eram quando criança. Dá saudade, a gente que é mãe de adulto, dá saudade do nosso filho. Então, sobre a sua pergunta, a gente vê, já tem um tempo, que a religião vem crescendo enquanto um dos aspectos que causam impacto na decisão do voto. Desde 2006, a gente vê que isso vem crescendo. Nessa eleição, em particular, neste segundo turno, se vocês acompanharam, a discussão no decorrer da última semana, ela foi muito pautada pela religião. Tanto nas redes sociais quanto na agenda dos candidatos, a gente vê uma centralidade de uma busca pelo voto dos fiéis. E por que ela entra de maneira tão forte neste segundo turno? Porque ela está no cerne das fortalezas e das debilidades dos candidatos. Então, por exemplo, o candidato Lula, ele tem se identifica uma certa resistência entre os eleitores evangélicos. Então, se tem muita discussão, se vai se escrever uma carta aos fiéis, aos evangélicos, como foi escrita aquela carta ao Brasil, na eleição de 2002, para quebrar a resistência em relação, na ocasião, aos empresários, ao mercado financeiro, E agora tem essa dúvida. Por quê? Porque os evangélicos é uma fragilidade, apresentam resistência na campanha do Lula. Do lado do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, também candidato em busca da reeleição, o que você tem? Você tem os evangélicos justamente como uma potencialidade, mas ele busca estender a sua aceitação ao potencializar entre os católicos. Por quê? Porque os católicos ainda são mais favoráveis a Lula. Então, você percebe que os dois querem entrar numa fatia, em um segmento da fé, no qual eles apresentam fragilidade. No caso do Bolsonaro, ele ainda tem um outro incentivo. Ele tem um incentivo de buscar ampliar entre os evangélicos naquele subsegmento de mulheres com renda mais baixa e no Nordeste, acreditando que ali elas possam estar em dúvidas por conta desse pertencimento aos diversos grupos sociais e as indicações de voto que cada um deles pertence, e que ele possa desequilibrar para fazendo a religião pesar mais. Professora, eu gostaria de entender agora por que isso tem sido tão explorado, a partir do que o Evandro disse, mas a gente já acompanhou em outras eleições, não é a primeira vez, por exemplo, que um candidato vai até o Santuário de Nossa Senhora Aparecida fazer homenagens, acompanhar ali todas as homenagens e se encontrar com os fiéis também. Não é a primeira vez que isso acontece no ano eleitoral, isso vai acontecer de novo. O que mudou especificamente de outros anos para o ano de agora? Porque agora realmente, como você mesmo falou, o segundo turno está muito intenso, envolvendo aí essas questões religiosas. Tem alguma mudança? A gente até acompanhou a CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, divulgou uma nota falando que lamenta essa exploração política da fé, a ponto da CNBB ter que se manifestar agora esse ano. O que mudou de anos anteriores de eleições para agora, o que a gente está acompanhando? E vamos lembrar que a gente tem esse evento de agora, e na semana passada a gente teve o Círio Nazaré, também em Exato. Belém, que é super conhecida, e que também o presidente teria ido compareceu. Então, aí eu poderia até esticar a sua pergunta, para falar, um presidente que foi a um evento religioso, Círio Nazaré, o que em última instância modifica? Eu acredito que a importância que tem sido dada, eu acho que é muito mais a importância que tem sido dada, a conotação
de apelo, de proximidade do que a participação propriamente dita. Por quê? Porque, como você disse, nas outras eleições, com uma recorrência muito grande, os candidatos foram. Me lembro, por exemplo, de estar ouvindo o horário eleitoral e o Alckmin, há 8 anos atrás, está visitando Nossa Senhora Aparecida no dia de hoje. Uma coisa muito comum, não é uma coisa diferente do que foi nos outros anos. Eu acho que o que está de diferente não são as ações, né? O que está de diferente é o peso que tem sido dado a essas ações. Isso é, na última semana, ao invés de nós estarmos discutindo outros temas da agenda, né, que poderiam estar ganhando mais centralidade, a religião, tanto nas redes sociais, tanto utilizadas para aumentar a aceitação dos candidatos nas suas agendas oficiais, quanto para aumentar a rejeição ao outro candidato, né, por subterfúgios das redes sociais, ganhou uma centralidade muito grande. Então, eu acho que a centralidade do tema na definição do voto é que mudou. Não foi a agenda específica deles, porque o que se está vendo aí, presidentes e candidatos sempre fizeram enquanto presença em eventos religiosos. Eu queria chamar agora o Alexandre Borges, professora, que ele também quer participar aqui da nossa entrevista, é isso, né? Não? Podemos continuar com a professora? Tá. Professora, na verdade, a gente vai conversar com o Borges depois, para uma análise. Entendi errado aqui a orientação que me deram no ponto. Mas eu queria conversar com a senhora sobre essa questão dessa fatia. Quando a gente fala de religião ou dos religiosos, a gente está falando de pessoas que também têm profissões, que têm outras características e que têm a religião como uma parte de sua vida. Então, eu queria entender por que a religião tem ficado acima na discussão. Porque muitas vezes você tem empresários interessados em determinadas propostas econômicas ou pessoas de baixa renda que também querem saber de benefícios ou quais seriam os programas voltados para essas famílias. E aí são católicos, são evangélicos e tudo isso que está abaixo deixa de ser discutido. Por quê? Então, essa questão, se a gente lembrar, né, o Evandro, até 2014, inclusive 2014, até 2018, as religiões as lideranças religiosas, elas eram divididas, tá? Então, você tinha a Universal, por exemplo, ela tinha até 14, mais ou menos, uma proximidade, por exemplo, mais com o PT, dos partidos candidatos mais de esquerda. Tanto é que a gente tem alguns deles participando de governos e tudo mais. A Assembleia de Deus, por exemplo, que são as duas principais, a Universal e a Assembleia de Deus, por exemplo, as duas principais religiões evangélicas, que têm maior número de fiéis, ela se dividia mais, ora com Marina, ora chegava mais próximo do PSDB, em caso de segundo turno. Então, ela era fragmentada. Em 2018, houve uma confluência muito grande em torno do nome do Bolsonaro, tá? E uma mobilização muito grande em torno deles. Então, aquele peso que a gente sempre identificava quando a gente faz regressões, né, sobre o peso da religião, da escolha da religião no candidato, ela sempre importou desde 2006, mas ela nunca teve um peso tão grande quanto a partir de 2018. É natural que quando um candidato perceba que esse é um fator que é decisivo na hora do eleitor tomar o seu voto, que ele traga como uma evidência na campanha. Então, o que a gente tem, na verdade, nessa configuração, que a gente tem começado a chamar de reorganização da direita, que vem desde de 18, esses componentes de elementos da moralidade e esses componentes que são mais próximos e de discurso da religião, eles venham à tona para que por determinadas campanhas que possam se fortalecer com elas. Por exemplo, você vê, a reação do Lula, da candidatura do Lula, que não sabe se lança ou se não lança tal carta. Né? Está um atraso, uma indefinição em relação a essa tal carta, porque, em última instância, essa é definitivamente uma agenda colocada pelo seu adversário. E ele não... A ideia e as campanhas sempre ficam na dúvida, se elas, em última instância, elas aceitam a campanha colocada
a pauta colocada pelo adversário e respondem a ela, ou se elas não aceitam e tentam propor a sua agenda. Então, assim, é essa discussão que a gente está vendo agora. Professora Luciana Veiga, ela que é professora de Ciências Políticas da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, conversou com a gente agora. Professora, muito obrigada por conversar com a gente, por ceder esse tempo aqui, o seu tempo para conversar com a gente aqui no live. Obrigada, viu? Obrigada a vocês, gente. Obrigada pela oportunidade. Bom dia.